Em alguns casos, não importa a idade em que a pessoa esteja, um fato pode marcar profundamente sua vida, principalmente sendo algo além da imaginação. Bem, é o seguinte: quando eu tinha 4 anos, em 1982, eu morava com minha avó materna, meus tios, irmãos da minha mãe. Nesta época, a minha mãe estava separando do meu pai, e mesmo assim os dois eram funcionários públicos. Então, como minha mãe e a avó eram praticamente vizinhas, minha mãe, ao ir trabalhar, me deixava com ela, e assim acabei por ficar de vez na casa da minha avó. Mas todas as noites após o trabalho, minha mãe ia jantar lá e me ver. Por estar se separando do meu pai, a minha mãe começou a beber muito aos finais de semana, e em várias ocasiões eu vi ela bêbada. Nós morávamos em um sobrado de 3 quartos, em uma travessa da Ave Morumbi, no Brooklyn, em SP, próximo ao Shopping Morumbi. Eu era uma criança alegre. Adorava brincar com as crianças da vizinhança e com minhas bonecas. Era muito paparicada, afinal era a primeira filha e neta. Só que às vezes eu tinha dificuldade de dormir à noite e minha avó me dava chá de erva cidreira. No sobrado, cada tio meu dormia num quarto, e eu e minha querida avó dormíamos no quarto da frente. Na maioria das vezes, minha avó dormia primeiro que eu, pois eu a escutava roncar, e eu ficava virando de um lado para o outro até pegar no sono. Na cama comigo tinha uma boneca amiguinha, daquelas grandonas da Estrela, e um urso de pelúcia. O quarto nunca ficava totalmente escuro. Tinha um abajur, ou seja, ficava uma penumbra. Um determinado dia, eu rolando de um lado para o outro tentando dormir, eu estava com a cara para a parede. Quando fui virar para o outro lado, apesar de criança, eu não quis acreditar no que estava vendo. Em frente à minha cama tinha uma pessoa muito magra, alta, com uma capa preta. E o cabelo dele me chamou muito a atenção. Era um corte Chanel, daqueles da década de 20 e 30, e ruivo, totalmente ruivo. O cabelo era hiper liso e tinha uma franjinha. Ele apareceu sorrindo para mim, e o rosto dele era quase de uma caveira, mas ainda tinha traços humanos, mas era cadavérico. Na hora eu queria berrar. Imagine, até um adulto se assustaria. Imagine uma criança de 4 anos, só que eu berrava e a voz não saía. Era como se eu tivesse ficado muda. Queria me mexer, mas estava paralisada. Ele conseguiu falar comigo, mas não pela boca. É como se o pensamento dele estivesse entrado na minha cabeça. Ele disse que eu era uma criança bobona e medrosa, mas que ele jamais faria nenhum mal para mim, e que eu me lembraria dele até o meu último minuto de vida nessa terra. Eu pus o urso de pelúcia na cara para me esconder dele, mas a imagem dele passava pelo urso e não sumia. De repente ele esfumaçou e sumiu. Aí eu levantei da cama com as pernas bambas, acendi a luz e corri aos berros para a cama da minha avó. A gritaria foi tanta que meus tios acordaram e invadiram o nosso quarto achando que fosse um ladrão. Tremendo, contei para minha avó que tinha uma caveira de capa preta do quarto e de cabelos vermelhos. Eu chorava, soluçava, fui à cozinha com minha avó e ela me deu chá de erva cidreira. Quero deixar claro, minha avó pegou 1/3, e foi nesse dia, aos 4 anos, que aprendi a oração do Pai Nosso e Ave Maria. E de lá para cá, eu, toda vez que ia dormir, rezava com minha avó. Minha avó era super amiga da vizinha, que morava no sobrado ao lado. As duas adoravam comidas e cozinhas e sempre estavam trocando receitas. No dia seguinte, minha avó saiu no portão para levar o lixo e essa vizinha veio perguntar o que tinha acontecido de madrugada, pois o sobrado era um encostado no outro e ela ouviu meus berros. Minha avó me chamou e disse para eu contar para tia Constância, esse era o nome da vizinha e amiga da minha avó, o que eu tinha visto, e eu contei tudo para ela e fui brincar. A dona Constância disse o seguinte para minha avó: Benedita, essa menina tem mediunidade e já está se manifestando muito cedo, e quando ela estiver maior, ela vai precisar desenvolver esse dom. Minha avó perguntou o que eu poderia ter visto, e como a dona Constância frequentava um centro de umbanda, ela disse para minha avó que eu tinha visto uma entidade de esquerda, ou seja, Exu Caveira, e que provavelmente, quando adulta, eu seria médium e teria que desenvolver na umbanda. Minha avó não gostou muito. Ela não gostava dessas coisas e era muito católica. Ela contou para minha mãe que achou que fosse um pesadelo que eu tinha tido, mas eu passei a escutar vozes e ver vultos. Minha mãe então contou para meu avô, e ele era espírita kardecista, dava passes na Federação Espírita
e já tinha ido a Uberaba conhecer Chico Xavier. Na hora, meu avô me levou na federação e passei a frequentar lá, sendo que depois de adulta, fiz alguns cursos. A minha mãe, que achou que fosse pesadelo meu, passou a acreditar que eu realmente vi aquilo, porque ela disse que se fosse um simples pesadelo, eu não ia ter isso na memória e contar os detalhes, depois de adulta. Minha mãe teve mais 2 filhas, e minhas irmãs, quando tinham 9 e 10 anos, pediam para que eu contasse o que eu tinha visto. Aí sim minha mãe acreditou em mim. Hoje é meu aniversário e estou fazendo 38 anos. Jamais esquecerei disso. Hoje não frequento mais a federação. Respeito todas as religiões. Mas hoje sou membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Gostaria muito que fosse publicada minha história nos relatos do site Além da Imaginação. Agradeço desde já e parabéns pelo site de vocês. Se você gostou desse relato, não deixe de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Quando o relógio marca 3 da manhã, o terror desperta. Até o próximo vídeo.